Muito bem, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dentro desse estudo aqui, a gente também vai estar analisando, são questões que estão relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que perpassa, né? A Constituição da República, o Conselho Tutelar e alguns documentos que são aqui da Rede Municipal de São Paulo, né, que é para quem está estudando para concurso aqui da Rede Municipal, que são os documentos Conhecer para Proteger, o documento Rede de Apoio à Instrução Normativa número 5 de SME. Para começar, vamos aqui colocar o conceito de criança e de adolescente que a gente encontra no ECA. Criança é a pessoa de 0 até 12 anos de idade. E adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Quais são os direitos, né? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Aqui a gente já vê conceitos que a gente vai ver se repetindo ao longo de todos os documentos relacionados à educação nacional. Começa lá na LDB, passa pela BNCC, passa pelo PNE, passa pelo PME, passa por toda a documentação que se refere à educação nacional. Quais são os direitos fundamentais? Esses são os direitos que a gente encontra na Constituição Federal de 1968, tá bom? Que garantem não apenas o mínimo necessário para uma existência digna, mas também são instrumentos de proteção dos indivíduos frente às ações do Estado. Vamos dar uma passada rápida dentro desses direitos fundamentais que estão estabelecidos lá na Constituição. Começa aqui pelo artigo 5º, né? Direitos individuais e coletivos. Quais são esses direitos? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade. Quais são os direitos sociais da Constituição? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Aqui a gente trabalha dentro da área da educação bastante a questão sobre a saúde, a educação, né? O trabalho também entra, por quê? Porque nós também temos na LDB e na BNCC a educação para o trabalho, para o exercício do trabalho e da cidadania, né? Então, aí você já linka uma questão com a outra. O trabalho também, ele é contemplado na parte da educação, que é o ensino técnico, né? Também entra nessa questão do direito ao trabalho. O lazer também é importante a gente observar, porque a escola, ela é além de um lugar para se aprender conteúdos, também é um lugar, é um equipamento social. E dentro desse equipamento social também existe ações que promovem o lazer. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem os CELS, né? Que tem espaço de lazer, tem ações de lazer que ocorrem ao longo do ano letivo, tá bom? O transporte, aqui a gente pensa que lá na LDB vem a ideia de que é obrigação do Estado oferecer o transporte escolar gratuito, tá? A proteção à maternidade e à infância. Então, aqui a gente tem a constituição da creche, né, do Centro de Educação Infantil em São Paulo, que também garante a proteção à maternidade, tem toda a questão do aleitamento materno, da primeira infância, que vai ser trabalhada ao longo dos documentos.
A assistência aos desamparados. Aqui a gente pensa na questão das crianças em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que também faz parte do trabalho da rede de proteção, que a educação faz parte da rede de proteção também da criança e do adolescente. Outro direito que é garantido na Constituição, o direito à nacionalidade. Eu achei interessante colocar aqui, porque a gente aqui, pelo menos em São Paulo, em vários estados do Brasil, cidades do Brasil, a gente tem bastante questão de migrantes que chegam no estado, no município, e a gente lida também com essas questões. Então, aqui fala sobre quem são os brasileiros natos, né? Depois vocês podem dar uma pausa aí para dar uma lidinha no texto. E quem são os brasileiros naturalizados. Aqui fala sobre os direitos políticos, também na Constituição. Aqui para a gente, o que importa é a questão do alistamento eleitoral, né, que é facultativo aos maiores de 16 e menores de 18 anos. Também é uma questão que pode cair, sim, em um concurso. E no ECA, quais são esses direitos elencados no ECA? O direito à dignidade, à proteção, ao respeito, à saúde, à liberdade, à educação, à convivência familiar e comunitária. Aqui, depois, aos pouquinhos, a gente vai destrinchando cada um desses direitos. O primeiro, vamos colocar, direito à dignidade. Ser colocado a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Aqui a gente pode elencar uma série de situações que a gente pode viver dentro de uma escola, dentro da educação. Por exemplo, tratamento desumano, a pessoa ser humilhada, ser constrangida, né? Violento, situações de bullying, não é verdade? Colocar uma criança, de repente, uma foto pode ser considerada como um tratamento vexatório ou constrangedor. Então, são questões que podem violar o direito à dignidade da criança e do adolescente. Proteção. A criança e o adolescente têm direito a ser colocado a salvo contra maus tratos. Aí aqui eu busquei também, lá dentro do ECA, esse conceito de maus tratos, né, que é importante. Então, aqui ele fala, os casos de suspeitas ou de confirmação de maus tratos serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Também a gente vai ver o que é esse Conselho Tutelar, tá bom? Qual é o conceito de maus tratos? Consiste em qualquer tipo de agressão ao físico da criança ou adolescente, com ou sem o uso de objetos. Para o fim desta lei, considera-se castigo fixo, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico e lesão. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Então, aqui você vê que vem o sofrimento, o castigo físico. Na própria ECA, tem um artigo que fala que a criança que tem o direito de não ser castigada fisicamente, né? E aqui também a gente coloca a questão da violência psicológica, né? A violência mental também, que pode ser feita contra a criança. A gente vai trabalhar tudo isso ao longo do nosso estudo. Negligência, violência física, sexual e emocional são 4 dimensões dos maus tratos contra a criança e adolescente. Isso também a gente vai estar verificando ao longo do estudo desse conteúdo. O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo. Isso daqui é muito importante a gente guardar. Não jurisdicional, ou seja, ele não tem o poder decisório. Então, as ações do Conselho Tutelar, posteriormente, vão ser levadas até um juiz. Por exemplo, o Conselho Tutelar decide que uma criança está em situação de vulnerabilidade, está em situação de violência, e ela precisa ser retirada do seio familiar. O Conselho Tutelar vai fazer essa ação
que é uma ação profilática, é uma ação preventiva, e após esse momento, essa ação vai ser colocada para o escrutínio do juiz. E quem vai decidir se essa criança vai ser mantida fora do seio familiar ou não é a autoridade judicial, certo? Aí aqui eu coloquei algumas atribuições do conselho tutelar, certo? Que é importante também estar estudando, estar memorizando, certo? Então eu vou dar uma passada rápida, né? Que é atender a criança e os adolescentes, atender e aconselhar os pais ou responsáveis, certo? Então, por exemplo, você viu lá uma situação de negligência. A criança está doente, tá passando mal, você liga, você procura, já ligou para todos os números que tem lá na escola, de telefone, você não encontra essa família, você chama essa família quando consegue o contato, eu não vou, eu não vou. Então aí você já encontra uma situação de negligência. Então, após o atendimento da criança, é atribuição do conselho tutelar chamar essa família e orientar, certo? Por quê? Porque essa família, ela tem uma responsabilidade, né? É um dever da família zelar pela saúde da criança, certo? Promover a execução de suas decisões, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Isso aqui é interessante a gente observar. Vamos dar um exemplo. Você tem uma criança na sua unidade que você observa que essa criança tem alguma questão mental, ela precisa de um acompanhamento, certo, médico, para verificar, para fazer uma investigação, se ela pode ter um TDAH, se ela pode estar com autismo, enfim. Então, nesse caso, após você tentar os meios, né, que tem na própria rede daquele município, daquele estado, caso esse andamento não seja conclusivo, não exista esse atendimento, o próprio conselho tutelar pode estar entrando em contato com os equipamentos, né, da área da saúde para estar buscando esse atendimento para essa criança e esse adolescente, tá bom? Além disso, serviço social também, uma criança que está em situação de vulnerabilidade, com vulnerabilidade alimentar, por exemplo, também o conselho tutelar, acionar o serviço social para estar atendendo essa criança, certo? Representar junto à autoridade judicial nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, vamos supor, ele foi lá, acionou um equipamento da saúde para fazer o atendimento dessa criança. Porém, se passaram, já fez todas as requisições, todo o procedimento, mesmo assim essa criança não está sendo atendida. Então, o próprio conselho tutelar pode representar a autoridade judiciária para que essa ação, né, que esse atendimento a essa criança seja feito. Por exemplo, a criança está querendo entrar na escola, está querendo fazer a matrícula na escola e por qualquer motivo, aquela escola está se negando a realizar a matrícula. Essa família pode buscar o conselho tutelar, que vai buscar a autoridade judicial, que vai acionar essa rede para poder garantir o direito à educação dessa criança e garantir essa matrícula, né? São alguns exemplos que eu vou dando para a gente poder construir, né? Porque eu acho importante se estudar dessa forma. A gente buscar elementos do nosso dia a dia, buscar elementos reais, né? Que a gente vivencia, né? Ao longo da nossa experiência na educação, para linkar uma coisa com a outra, que dessa forma é mais fácil da gente estar memorizando esses conteúdos. Então, eu gosto de estudar dessa forma, sempre linkando aquela lei, aquele texto a alguma ação real que eu possa ter vivido, que a gente vive no nosso dia a dia. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. Por exemplo, uma medida protetiva de retirar uma pessoa do convívio dessa criança. Essa criança está sofrendo violência, né, doméstica em casa. Então, a autoridade judiciária vai lá e encaminha, né, passa essa medida para poder estar retirando essa criança desse convívio familiar. Quem vai estar fazendo essa ação é o conselho tutelar, certo? Expedir notificações.
requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Isso aqui também cai bastante em concurso, eu não sei porquê, mas cai bastante, certo? Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão de pátria e poder. Isso aqui também é importante. Foi diagnosticado uma situação de violência, uma criança em situação de vulnerabilidade. A ação imediata do Conselho Tutelar foi qual? Foi retirar essa criança do seio familiar, colocar em um estabelecimento que vai estar atendendo essa criança. Isso não pode ficar assim. Essa decisão tem que ser colocada em escrutínio do juiz, para o juiz analisar tudo e daí, sim, poder dizer, não, ela volta para o seio familiar mediante essa ou aquela condição, certo? Ou não, essa criança vai ser mantida em uma instituição para poder, por determinado período, para poder a família se adequar, enfim, tá bom? Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão familiar. Então, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Isso daqui é o quê? Ele vai representar o Ministério Público essa perda do poder familiar. Mas primeiro ele vai procurar a família. A situação é com a mãe? Então, vamos procurar os avós, vamos procurar o pai, vamos procurar os avós maternos, os avós paternos, entendeu? Antes de se tirar a criança do seio familiar. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunho de violência doméstica familiar ou submetido a tratamento cruel ou degradante. É isso que eu estou falando. Ele vai ter que fazer esse atendimento à criança. Então, geralmente vai ter que ter o atendimento de um psicólogo, né? Vai ter que fazer todo esse trabalho, inclusive orientando a família, certo? Sobre os direitos da criança e também os encaminhamentos necessários. Vai precisar de um atendimento de um serviço social? Então, vamos encaminhar para o serviço social. Vai precisar de um atendimento da área da saúde? Vamos encaminhar para a área da saúde. Aqui a gente dá continuidade e aqui fala sobre quais as situações em que o Conselho Tutelar vai estar acionando a autoridade judicial, certo? Então, por exemplo, aqui fala sobre o afastamento do agressor do lar, fala sobre a medida protetiva, fala sobre as ações cautelar para a produção de provas, né? Fala também sobre as providências, que ele não pode se eximir, não pode se omitir de tomar as providências. Recebeu a denúncia, recebeu uma comunicação, ele precisa verificar a veracidade disso tudo e tá passando para o Ministério Público, se for preciso retirar a criança do seio familiar, se for preciso uma medida protetiva, enfim, tá bom? E as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse, certo? Aqui, por exemplo, houve a decisão de retirar a criança do seio familiar. A avó tem condições de estar com essa criança, tem condições de cuidar dessa criança, ela pode entrar, né, com uma petição, né, no judiciário para poder receber essa criança, para poder receber o pátrio poder, vamos dizer assim, dessa criança. Ela vai ter o documento falando que a guarda dessa criança é dela, certo? Por determinado período, certo? Então, a família pode estar fazendo esse tipo de ação para retirar a criança, por exemplo, de uma instituição de atendimento, certo? Então, é isso. Eu vou dar uma pausa aqui, porque o vídeo já está bastante grande, certo? E aí a gente vai dando continuidade com os outros direitos e aqueles outros documentos que eu já havia mencionado no início do vídeo, tá bom? Boa continuidade aí nos estudos e a gente se vê no próximo.